Passamos dos 4.000 inscritos! Chupa cheiroso! Ela continua feia. Penúltimo episódio de The Last of Us. Apesar de ter gravado esse vídeo um dia depois do episódio, eu costumo soltar ele na quinta para dar tempo de vocês assistirem e ter os spoilers, claro. Mas o roteiro eu sempre escrevo antes para não receber nenhuma interferência de outro canal, então eu não sei o que falaram. Se coincidir de verdade é porque temos aí opiniões convergentes. Mas e aí, esse episódio deu uma elevada na série ou manteve aquele nível malemar que venha sido construída? Veremos! Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like, se inscreve, deixa aquele oizinho para ajudar no algoritmo. Lembrando que você pode me ajudar de 3 maneiras, sendo um membro desse canal, clicando aí no botão Seja Membro. Você também pode deixar um super valeu ou um super chat. E também fazer um pix de qualquer valor, o que o seu coração mandar para você ajudar esse canal aqui. E a chave é esse QR que está na sua tela. Tira o escorpião do bolso e bora pro vídeo! Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. Até que enfim temos o primeiro vilão humano na série, de certa forma melhorzinho do que os demais. Até porque a Fausto Silva, na verdade, ela não era uma vilã, era uma construção ali de vingança, era uma anti-heroína. E é um vilão humano, e eu digo isso porque essa série decidiu abdicar os infectados e pegar mais o lado humano dos relacionamentos. E nós temos uma construção lacradora imensa em cima desse vilão e a gente vai chegar nele, que é o David. Esse episódio recebeu o nome em inglês de When You Are in Need. Na tradução literal seria quando você está em necessidade, que tem um duplo sentido, que fala sobre o canibalismo que acontece nesse episódio, bem como a necessidade de medicamento do Joel. E sim, esse episódio é fiel ao game, sim. Porém, as mudanças lacrativas são bem gritantes e um pouco apelativas, como vem sendo feito nessa série desde o primeiro episódio, né? O Bill e Frank são Yagi, então eles merecem um episódio com uma história de amor maravilhosa, entendeu? É isso que eu quero dizer. Pode seguir fiel, mas que tem aquela exorbitância na lacração, tem. Certamente que sim. A maior diferença desse episódio, com certeza, é que nessa fase do game, onde ele se encontrava, a Ellie estaria muito mais evoluída, muito mais tempo de treino, de andança. Só que como essa série correu, não mostrou muitos infectados, é uma Ellie meio crua, mas não é isso que ela demonstra nesse episódio. Porque na série, infelizmente, fizeram uma construção de Mary Sue nela e ela não precisou de nada disso, passar por nenhum perrengue. Esse episódio continua os acontecimentos do episódio 6, em que o Joe tomou uma piaba do carinha lá atrás. Toma uma estacada no bucho, a Ellie que salva ele, aquela coisa lá. Após costurar o Joel, a Ellie sai para caçar e ela encontra um cervo, né, uma grande fonte de proteína, e ela consegue acertar o animal. Seguindo a trilha de sangue, ela acaba por encontrar David e seu capanga, que encontraram primeiro a carcaça, né, o animal morto. E ela rende os dois, faz ali uma troca com eles. Mas vamos falar então sobre o protagonista do episódio, que é o David. Obviamente, como isso é uma woke fic, declarada inclusive pelo criador e pelos diretores de cada episódio, declarada. Eles dizem que estão enganando o público. Não sou eu que estou falando. Se você está defendendo, você no mínimo idiota. Mas como é uma woke fic, e a gente sabe que essa galera tem uma tara impressionante por intolerância religiosa aos cristãos... É verdade. Isso é um fato. É só você pegar teu camarada ou camarada aí e ver. Todo esquerdinha modernete é intolerante com cristão. Todos. É só ver os comentários no meu canal. Já tem a intolerância ali. Mas construíram David, obviamente, muito mais extremista do que no jogo. Um cara que prega a Bíblia ali para sua comunidade, mas para garantir a existência da sua comunidade, naquela situação mais extrema, porque ali falta alimento porque não é o comunismo da Maria, né? Que é perfeito. Ele acaba servindo ali picadinho de carne humana pra galera.
Me fazendo um anexo, vocês ficaram sabendo que a Elise Matsunaga agora é Uber? Não sei porque eu lembrei dela. Minha esposa falou isso pra mim outro dia e perguntou se eu pegaria Uber com ela. Eu fiquei meio dividido. Mas voltando ao plot do David, os fins justificam os meios, não é? Quando você tá em necessidade, justifica você comer carne humana. É o marxismo cristão do David. Apesar da tentativa de fazer um vilão aterrorizante, acabaram caracterizando ele como um vilão muito fraco. E a gente vai construir isso até o final desse vídeo para vocês entenderem. Até por ser homem, né, ele já foi construído como uma coisa fraca. Uma das provas que eu tenho sobre isso é que em inúmeros momentos ele poderia simplesmente ter dizimado a Ellie facilmente com um tiro ou com algum tipo de execução. E ele não quis. E você sabe por que ele não quis? Bom, primeiro para não encerrar a série, né? Porque ela é a protagonista, ela vai herdar essa série como a grande Mary Sue, que nem é o game. Esse é um dos primeiros motivos. Mas o que não precisava é ter o estereótipo do vilão idiota que eu sempre falo, né? Ficar conversando na hora que ele poderia acabar o problema ali, aquelas coisas bem padrão mesmo de vilão. Ele deixa o tempo todo uma pistola solta, um facão do lado dela, uma brecha pra ela correr. Meu Deus do céu, gente. Você é burro, cara, que louco. Como que esse cara tá vivo num apocalipse zumbi? Eu sei que eu sou chato, mas esse aspecto de vilania acaba dando uma bela de uma quebrada nos filmes e ele é muito repetido. E agora em Wokfic, que já é preguiçosa por natureza, é pior ainda. Um vilão, para ser respeitado, em algum momento ele tem que demonstrar sua vilania, sua ruindade, como fez, por exemplo, o Negan em The Walking Dead. Chegou pregando o pau na cabeça do Japa lá, arrancou até um olho dele na pancada, de um personagem icônico da série. Lembro também do Gary Oldman em O Profissional, né? Aquele policial corrupto, viciado. Meu Deus, dava medo dele. Porque a gente já tá bem de saco cheinho desses furinhos de roteiro de Mary Sue que sempre escapa como? Na sorte. Meu Deus, como a Ellie tem sorte nesse episódio. É o tempo inteiro, ninguém acerta um tiro nela. Eu vou falar em 3 momentos que isso acontece nesse episódio. Primeiro ali que tem 4 ou 5 caçando ela e o Joel. O Joel ainda tá desacordado. Ela pega o cavalo, ninguém acerta um tiro nela. A hora que o cara decide acertar o cavalo, ele acerta o cavalo para derrubar ela e ele não executa porque ele não quer. Porque ele demora. Aí o chefão David fala assim, não, eu quero ela viva. Aí o pior motivo é você descobrir por que ele quer ela viva. Acho que é a maior fake news desse episódio. Ele quer ela viva porque ela é mulher. E ele se afeiçoa pela Ellie, por essa beleza da Ellie. Tá vendo como faz falta escalar melhor o seu time? Faria muito mais sentido, né? Se tivesse uma menina bonita ali e tal, ficaria mais plausível, né? Esse plot do machiste, né? Não faz sentido. Não, tudo bem que já não parece a Ellie, mas você fazer a Ellie como algum tipo de símbolo de beleza, complicado, hein? Esse vilão com certeza não assistiu o filme Tiro e Queda, né? O The Big Hit, de 1998, com Mark Wahlberg. Tinha ali um personagem que era o Paris e ele tinha uma frase muito icônica, uma mensagem muito útil, principalmente para hoje em dia, com esse arrastão de feministinha e mulher macho que existe no mundo. Machista! A punheta te salva. Depois de presa, de detida ali pela galera, a Ellie ainda tem a chance de quebrar o dedo do David, porque ele é burro. A única coisa que ele faz é ameaçar com mais machistice ainda. E ele está com ela numa mesa, que é a mesa ali que eles fazem os picadinhos de gente, né? É uma mesa do açougue ali. Ele começa a conversar, porque a Ellie dá uma mordida nele, ela começa a falar que é infectada, distrai eles, só que ele deixa um cutelo do lado dela, com as mãos livres. Ela cata o cutelo e prega no pescoço do outro cara. E juro por Deus, ele erra o tiro a 1 metro da Ellie. Juro, tá 1 metro. Como é inútil esse David, meu Deus do céu. A parte do canibalismo do episódio, eles decidiram não ser gráficos. Poderia ser um pouquinho mais exagerado ali, mas eles decidiram pela sutileza. Preferia que fosse gráfico. Mas esse episódio esboçou um pouquinho de violência sim. Bem comedida? Bem verdade, mas esboçou. Principalmente numa cena ali com o Joel. O protagonista dessa série, lembra dele? O Joel, né? Protagonista que apareceu 15 minutos total na série até agora.
Mas ele integra o pôster, né? Se você olhar os pôsteres de Last of Us, ele aparece maior que a Ellie ali. Joel consegue acordar, né, do seu ferimento, depois que ele recebeu ali a penicilina da Ellie, e ele percebe que tem os capangas entrando pra pegar ele ali. Ele consegue render os capangas. Um, ele mata de plano, e dois, ele consegue render pra perguntar, pra interrogar onde que tá a Ellie. E ele interroga esses dois com requintes de crueldades absolutos, que já é aí um jeito de se demonstrar que o Joel não é tão flor que se cheire. Aí você fala pra mim, tá vendo, nerdola safado? Tava falando que o Joel era um banana. Olha o que ele fez com esses 3 caras. Ô, cara pálida, não passa vergonha não. A série está caminhando pra acontecer exatamente o que eu falei. É verdade. Que era essa sucessão de acontecimentos de desconstrução pra tornar o Joel um vilão, pra catapultar a Ellie. E sozinha ela não aguentaria fazer essa série e não vai aguentar. A ideia é vilanizar o Joel com essas práticas. É o anti-herói. Ele sempre foi um anti-herói. Teu c... Eles colocaram ali um plotzinho de prazer de matar no Joel. Vocês perceberam isso? Pra começar a contar o lado podre dele, usando essas brechas de roteiro preguiçoso, palhaço. Um aspecto que é bem fiel e talvez seja a cereja do bolo desse episódio, sem infectados de novo, é que as cenas que precedem o fim desse episódio, bem como a batalha do chefão, são muito parecidas com o game. Inclusive imita alguns erros esdrúxulos, que facilmente fariam Ellie morrer na primeira tentativa. Mas é impressionante como a Ellie não precisa do Joel, né? Ela se virou 100% sozinha e em nenhum momento ela precisou do Joel. O Joel só chega depois, no final do episódio, pra dar um abracinho nela e colocar um casaquinho que tá frio. Ô minha filha, põe agasalho. A adolescente dizimou um monte de marmanjo forte, nóxicos. Alguns aspectos eu confesso que eu não lembro se é igual porque eu joguei em 2013 o game. O visual é bem parecido? É. Uma grata homenagem, mas poderiam priorizar momentos menos humanos e mais infectados nessa série. Tá demais, tem muito pouco infectado. Basicamente, se você juntar todos os episódios, você vai contar aí o que? 2 ou 3 que teve infectado? Muito fraco, né? Na verdade, um só, né? Só o episódio 5º que teve realmente uma participação efetiva desse mundo de The Last of Us, do fungo. Mas a pior parte desse episódio é que nesse embate do chefão, né? Nessa batalha de chefão, de boss, quando ela consegue apunhalar o David, de repente o David fica taradão. Ele quer a Ellie, do nada, machucado, pegando fogo, e ele fica taradão. Todo dia tem uma merda. Gente, isso é pecha pra pregar num cristão que ele é canibal, tarado, ruim, mentiroso. É óbvio isso, gente, é uma workfic. Eles mexem com isso porque eles sabem que cristãos, e eu não tenho nenhuma religião específica, mas cristãos não cancelam. Então eles deixam passar esse tipo de coisa. Você imagina se esse personagem fosse, por exemplo, de alguma religião de matriz africana, ou mesmo ateu, daria cancelamento. Então eles vão no cristão. O cristão é politicamente correto falar mal. Mas pra você ver como se desenrola esse plot, se você não viu e tá assistindo esse vídeo porque você não quer nem saber da série, e acaba esquecendo o cutelo no chão de novo. Aí a Ellie de novo... Quantas vezes já falei isso, né? Que ela conseguiu. E a palavra de novo. Tô bem repetitivo nesse episódio. Mas ela pega e começa a desossar ele. Dá pancada e mostra só aquela cena dela batendo sem parar, né? Fazendo picadinho do David. Não de forma gráfica, mas daquela forma padrão de cenas que não mostram a violência. O que eles quiseram fazer é essa construção de que a Ellie no final mata um hétero top macho cristão escroto. Foi isso esse episódio. Essas passadinhas a mais que eles deram transformam esse episódio apenas num episódio de bolha. Por mais que ele não tenha sido ruim. Mas se você perceber isso, você sabe que foi proposital. Porque fugiu muito em relação ao game. O David no game é muito melhor. Ele dá muito mais medo. Porque ele é um cara melhor. Agora você, pra mostrar um homem, você tem que deixar ele fraquinho. E ainda colocar todas essas virtudes ou não na personalidade dele. É claro. Acaba ficando artificial. Você vê a Ellie depois de matar ele com aquela expressão de alívio, sabe? Aquela mistura de sentimentos, mais pelo movimento mesmo. Mas isso é a carinha, né, do Neil Druckmann. Que gosta muito de passar a mãozinha no seu nicho, né, na sua bolha. É o público-alvo, né, gente?
essa série tem destinatário sim. Eu tô assistindo agora, fazendo vídeo, mas a conclusão é que ela é uma woke-fic. Vocês viram a entrevista do Peter Hoare? Aquele excelente diretor de Umbrella Academy que fez o terceiro episódio de Bill e Frank? Cabeludo. Ele diz que a intenção daquele episódio era enganar o público, para agredir aquelas pessoas que são intolerantes em relação ao tema. E que esse episódio foi feito meio às pressas. Ele não estava no combinado inicial da série. Ele simplesmente confessa o lacre. Ponto. E é engraçado que eu ainda digo, porque esse episódio teve bons momentos, né? Voltamos aqui, estamos falando de novo na porcaria do episódio 3. Você vê como eles conseguiram criar polêmica? É tipo Anitta, né? Você nunca consegue falar nela por uma coisa boa. Você sempre volta nela, que é o que ela quer, viralizar. Bom, deixaram a conclusão mesmo pro episódio 9, a gente já sabe mais ou menos o que deve ter ali, né? Que ele encontrar os vagalumes, os médicos ali, para dar aquele desfecho igual é do jogo. Vamos ver se o Joel será descontinuado no episódio 9 ou eles vão deixar pro começo da segunda temporada contar como se fosse um flashback que aconteceu com ele. Que é mais ou menos o que acontece no The Last of Us Parte 2. A lacrate. No jogo eles fizeram como forma de flashback porque foi uma mudança de planos, né? Pra colocar a Ellie como a principal. A hora agora é delas, vamos matar o macho tóxico. Para esse episódio então, da Ellie, né, The Ellie of Us, que não precisa de ninguém, uma nota 6 de novo, muito devagar o timing, muitos erros na execução e alguns bons momentos de tensão, apesar da obviedade. Mas essa construção desse mega vilão tóxico homem não funcionou. Só vai servir pra galera cheirosa aí das críticas falar, não sei se já estão falando, tá? Mas elas diriam. É um estereótipo real do homem moderno. É verdade até, né? Porque ontem mesmo a gente tinha um presidente que era canibal. E tem histórico de coisa bem grave aí contra uma outra deputada, né? Que é linda, por sinal. Então sabemos o que será falado. Vale aí pela violência, pelas mortes que teve nesse episódio, mas o ritmo da série sem os infectados começou a bater. O desespero. O último episódio da série eu não sei se terá também. Acho que eles vão enfiar ali, né? Porque 3, 4 episódios em sequência sem infectados não dá. Tem 1, 2 no episódio durante 1 minuto. Não, né? Se não fosse o hype do nome e das polêmicas da série, ela estaria mais perdida que a CNN quando tenta justificar a nossa situação econômica atual. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. Então, em queda nesta segunda-feira, Petrobras estava caindo mais de 10% agora. E bora semana que vem pro último vídeo dessa série. O derradeiro episódio dessa maravilhosa e épica, segundo aí as Boscovs da vida, um marco na conversão de um game para o live action. Ok? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Confere se ele está ativado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e, claro, comente à vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Hello there. Apesar de ter feito esse episódio, a maior diferença, a série, ele acaba a servir ali, ele chegou pregando a você já vai fazer, então tudo bem. O Joshua, a mulher, a criança. Você imagina esses personagens em alguns bons... É só você pegar aí teu melhor... É só você pegar aí teu... É só você ter...